Olá pessoal, meu nome é Gisele Castro e esse é o canal Espiritismo Virtual. Nesse canal nós vamos ter a oportunidade de falar um pouco sobre a doutrina espírita, o que ela prega pra gente, quais são os seus conceitos. E esse então é o nosso primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo vamos abordar sobre o início do espiritismo. Como é que essa doutrina tão consoladora surgiu? E o mais importante desse vídeo é a gente quebrar paradigmas, né, da fama do espiritismo de ter surgido de tal ou tal maneira, de maneira que a gente possa então divulgar o que realmente aconteceu. Bom, tudo começou em 1847, no século XIX, numa cidadezinha chamada Hydesville, no interior dos Estados Unidos, no interior do estado de Nova York. E começou então a aparecer fenômenos do tipo físicos, né? Barulhos estranhos, ranger de portas, ranger de paredes, arranhões, barulhos fracos, porém estranhos, que começaram a aguçar a curiosidade das pessoas que moravam nessa cidade. E mais especificamente, em 1848, né, um ano depois que começou esses fenômenos fracos, esses fenômenos começaram a ficar muito fortes, com mesas andando, né, pancadas extremamente fortes, barulhos inexplicáveis, e esses fenômenos foram crescendo nessa cidade. E foi causando um pouco de espanto, né, a população. Se fosse comigo, por exemplo, já sairia correndo daquela casa e não voltaria mais, de tanto estranho, né, de tanto espanto que isso pode causar. Bem, mas aí, especificamente, numa casa onde três irmãs moravam, né, as chamadas Irmãs Fox, Kate, Margaret e Leah, essas irmãs, essas três irmãs, na casa delas começaram a ter, né, esses barulhos extremamente fortes, pancadas fortes, e elas começaram a achar estranho, sim, de primeiro um certo medo, mas depois elas ficaram curiosas de saber que barulho que é esse. E começaram então a tentar fazer com que esses barulhos as imitassem. Então ela batia uma palma e aí o barulho batia. Ela batia duas palmas e aí o barulho batia duas vezes. Ela batia três e assim sucessivamente. Mais especificamente a irmã Kate, que era mais curiosa, que era, né, a mais espertinha, e começou então a fazer com que esses barulhos imitassem ela. E isso virou uma atração muito grande nos Estados Unidos, né? As pessoas iam lá na casa para poder ver esses barulhos, o que estava acontecendo, começou a perceber que realmente havia algo de estranho naquelas casas. E a casa virou um fenômeno de visitantes, várias pessoas iam lá visitar. Bom, os anos foram se passando e esse fenômeno não ficou apenas no estado de Nova York, ele foi para a Europa. E começou então esses mesmos barulhos, esses mesmos fenômenos que a gente chama de físicos, eles começaram a aparecer na Europa. Então na Europa começaram a aparecer do que a gente chama de mesas girantes. As mesas começavam a girar para um lado, girar para o outro, às vezes elas flutuavam, e esses fenômenos chamaram a atenção, né, da população, de cientistas, de pessoas, de paranormais, né? E começaram então a estudar o que seriam esses fenômenos. E, e aí começou a surgir, né, a possibilidade de ser fraude, né, de serem pessoas brincando, aproveitando que aparecia nos Estados Unidos, e começou a querer brincar, a querer fantasiar uma coisa que na verdade não existe, e começaram então as investigações. Bom, e aí esse fenômeno começou a virar, né, motivo de reuniões, principalmente nas reuniões sociais, onde as pessoas iam e as pessoas conversavam, as pessoas se reuniam, começou a virar motivo em alguns locais, principalmente, onde esses fenômenos aconteciam com mais rigor, né, aconteciam com mais evidência, se reuniam pessoas e ali começavam a brincar. Então, começou a surgir então uma dúvida a respeito desses fenômenos e as pessoas propunham então uma pancada seria uma resposta sim e duas pancadas seria uma resposta não, e eles começaram então a perguntar para as mesas girantes, né, para os móveis que andavam sozinhos, começaram a fazer perguntas.
e as respostas eram de acordo com o número de pancadas, né? Uma pancada sim, duas pancadas não. E isso foi, né, crescendo, foi tomando proporções imensas e vários locais começaram a surgir na Europa com esses fenômenos. Até que então, um pedagogo, um ilustre pedagogo, né, era professor de várias cadeiras, inclusive ele era tão ilustre que ele foi o principal discípulo, né, da Pestalozzi, né, o grande educador que dispensa apresentações lá na Suíça. E então, esse pedagogo, ele quis investigar. Bom, ele era um grande professor, um grande educador, ele dava aula de química, dava aula de astronomia, dava aula de anatomia. Então ele tinha conhecimento em várias áreas da física. Então ele era ilustre. Ele foi com 14 anos, ele se destacou tanto que com 14 anos ele já dava aula auxiliando Pestalozzi, né? Era um discípulo que mais se destacou dentre os discípulos de Pestalozzi. E com 14 anos ele já dava aula. Bom, e aí, entre 1819 e 1850, esse pedagogo, né, ele começou então a querer investigar. E aí o Dr. Rivail, né, que é o sobrenome deles, era conhecido como Rivail, que posteriormente fora batizado como Allan Kardec, né, através do pseudônimo. A gente vai explicar isso mais um pouquinho para frente. Mas até então Rivail, que era um pedagogo, ele começou então a investigar esses fenômenos para saber se eram coisas, né, paranormais, se eram atividades físicas, o que que era, que ninguém conhecia aquelas atividades. Então, como ele era um homem cético, né? Como ele era um homem cientista, como ele é um homem que prezava pelo justificativa do raciocínio lógico, eles buscavam uma explicação lógica, uma explicação racional para essas coisas. E ele começou a investigar então esses fenômenos. E ele percebeu que tinha alguma inteligência por trás desses fenômenos. Primeiro ele percebeu, né, que não era fraude, porque as pessoas se afastavam dos objetos e não tinha nada ligando esses objetos. E esses acontecimentos começaram a surgir em vários pontos diferentes da Europa, né? Então não é possível que as pessoas fraudavam da mesma forma. E aí ele começou então, para saber se era fraude ou não, ele começou a fazer pesquisas e começou a perguntar para os móveis, né, onde uma pancada era sim e duas pancadas era não, assim como as irmãs Fox faziam lá nos Estados Unidos. E ele começou a perceber que haviam respostas coerentes, haviam respostas, né, típicas de que alguma pessoa estaria respondendo, que havia inteligência por trás desses fenômenos. E ele começou então a frequentar esses locais que apareciam esses fenômenos e resolveu investigar mais de perto. Bom, em 1855, então, o Rivail começou a frequentar, né, a casa da senhora Plainemasson. Plainemasson. Que foi a primeira observação de Rivail desses fenômenos. E ele começou a frequentar. Ficou um ano frequentando essa casa e pesquisando esses fenômenos. E depois desse ano ele foi frequentar outros locais, como a casa da família Baudin, em 1856, um ano depois, e começou então, né, a também frequentar esse local onde apareciam esses fenômenos, para ver se tinha uma diferença entre os dois fenômenos. E aí ele começou a investigar, e além das pancadas, né, que estavam ficando respostas muito simples de sim ou não, ele não estava satisfeito. Então ele começou a querer formar frases e querer formar sílabas e formar palavras, né, com as suas perguntas, e queriam respostas com palavras. E fez então o alfabeto inteiro, de A a Z, fazendo com que o número de pancadas fosse correspondente às letras do alfabeto. Então, por exemplo, uma pancada é a letra A, duas é a letra B, letra C, e ele foi então fazendo perguntas, e esses movimentos foram respondendo através das pancadas, formando frases e formando palavras, que ele começou então a catalogar essas respostas, né?
E mais adiante, ele se viu na obrigação, né, de acelerar esse processo, porque estava muito lento, estava muito devagar, e ele queria respostas mais imediatas, mais rápidas. Então foi através daí que improvisou um cesto com um lápis no meio, e esse lápis, então, através de uma folha colocada debaixo do cesto, começou a se mover sozinho e escrever verdadeiras palavras e verdadeiras frases, né? E aí ele conseguiu que através desse cesto, através desse lápis, formassem frases, formassem palavras muito importantes das respostas que ele precisava. E ele foi catalogando isso. E aí esses fenômenos, né, essas respostas, elas começaram a aparecer não só na Europa, na França, né, onde ele nasceu, onde ele viveu e trabalhou e fez essa pesquisa, mas começou a aparecer também em outros continentes. Então, eu acho que isso é que é o grande ponto-chave do surgimento do Espiritismo e que traz para a gente que são informações fidedignas. Porque as respostas que ele encontrava na Europa, né, eram iguais às respostas que ele encontrava em outros continentes, nas Américas, na própria África, né, em outros continentes. Então essas respostas foram compiladas pelo Rivail, né, que levou o pseudônimo de Allan Kardec, e aí essas respostas foram confrontadas. Então a mesma pergunta feita na Europa, nos Estados Unidos, nas Américas, na África, em todo o mundo, tinham respostas iguais. E ele começou a confrontar esses dados e viu que realmente tinha uma inteligência ali por trás, porque as perguntas não eram simples. Eram perguntas sobre física, né, sobre o surgimento da Terra, sobre forças da natureza, sobre química, sobre o surgimento do homem. Né, e foram perguntas respondidas de maneira igual em todas as partes do mundo. Então ele viu que tinha uma certa coerência e foi compilando esses dados, foi compilando, foi compilando. E o que acelerou essas informações, as respostas, né, foi ele observar que algumas pessoas, né, tinham um certo dom de que aquela caneta no cesto que escreviam palavras poderia ser colocada na mão de certas pessoas que tinham, né, uma destreza e tinham um sentimento que fazia com que elas tinham uma vontade, né, descontrolada de escrever. E quando essas pessoas pegavam a caneta e colocavam o papel, essa caneta escrevia da mesma forma que o cesto escrevia, sozinha. Só que na mão de algumas pessoas, elas escreviam e não era da vontade da pessoa, escreviam sozinhas, né, com apenas a pessoa servindo como um instrumento. Então Allan Kardec, né, que é o Rivail, ele começou a ver que existiam pessoas que tinham essa faculdade de segurar uma caneta e escrever sem a sua vontade. Né? Então ele trocou, em vez de ser um cesto segurando uma caneta, um lápis, era agora a mão de uma pessoa que, ao segurar uma caneta, escrevia compulsoriamente sem a sua vontade. E aí acelerou, né? As respostas foram aceleradas, as perguntas foram feitas em maior quantidade e as respostas foram todas respondidas de maneira lógica, de maneira, né, raciocinada. E o Rivail, ao compilar todos esses dados vindos não só da Europa, mas de todo o mundo, percebeu que eram dados lógicos, que eram dados coerentes e que tinham uma certa inteligência, porque as respostas eram de alto nível de conhecimento. Né? Eram respostas que não era qualquer pessoa que poderia dar. Né? E aí ele investigando, ele perguntando quem era que estava por trás dessas respostas. E a própria resposta veio, né, em forma dos médiums, em forma escrita, que eram espíritos de pessoas que já habitaram a Terra, ou seja, de pessoas mortas, que estavam ali escrevendo aquelas mensagens, porque eles precisavam passar, né, algumas informações importantes para o desenvolvimento da nação, do mundo, né, que nada mais era do que as mensagens, né, que a gente estuda hoje no Espiritismo. Então, o Rivail, né, que até então não era Allan Kardec, ele quis publicar essas respostas e essas perguntas. E a sua publicação
ia gerar confronto, né, com seu nome de pedagogo, de autor de vários livros, né? Ele era um cientista, um pesquisador, um educador célebre, conhecido nacionalmente e internacionalmente na França, falava muitos idiomas, né? Então as suas obras foram traduzidas para vários idiomas. E ele quis publicar essas perguntas e respostas. Só que se ele publicasse com o nome dele de Rivail, ia meio que confrontar, né, com as suas obras de educação. Então, através, de uma indicação da própria espiritualidade que estava ali respondendo as perguntas, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. E foi assim que surgiu esse nome, Allan Kardec, com a publicação do primeiro livro que compilou todas as perguntas e respostas que foram feitas na época, né, aqueles fenômenos físicos que na verdade eram espíritos superiores que estavam ali para levar informações muito importantes para o crescimento e desenvolvimento de toda a nação. Então ele publicou o primeiro livro, que foi chamado O Livro dos Espíritos. Esse livro dos Espíritos ele foi lançado no ano de 1857 e através de perguntas e respostas ele traz para a gente informações muito preciosas sobre tudo, né? Sobre a vida, sobre a alma, sobre a vida espírita, sobre a vida carnal, sobre as leis morais, sobre a justiça, as leis de justiça, a lei de amor, fala sobre Jesus. Então é um livro de 1019 perguntas e respostas, né, sobre os mais variados temas, mais variados assuntos que se pode abordar dentro dessa temática. Então, na verdade, Allan Kardec ele foi então um guia e é considerado um codificador da doutrina espírita. Então, ele não era médium, né? Ele não participava recebendo entidades, como falam, né? Recebendo espíritos. Fala, mas vocês acreditam em seres que vocês não veem e acreditam piamente nas informações, né? Então, não foi assim de uma hora para outra que a coisa aconteceu. Foi através de uma pessoa extremamente inteligente, extremamente cética, extremamente esclarecida, né? Uma pessoa, um pedagogo que é da área educacional, um pedagogo extremamente dedicado, né? E não foi por qualquer pessoa, né? Foi por uma pessoa que tem uma competência enorme sobre esse assunto, de educar, de escrever, né? Sobre esse assunto que eu digo. Então, o Allan Kardec, né, que na verdade era Rivail, um pedagogo, ele apenas compilou os dados, ele apenas utilizou, né, da sua inteligência, ele utilizou da sua experiência como autor de livros, como professor, como educador. Ele utilizou toda essa experiência na compilação desses dados e na escrita do primeiro livro, né, do Espiritismo que surgiu em 1857, que foi o Livro dos Espíritos. Então, esse livro é um livro básico, então quem quer começar a estudar Espiritismo deve começar por ele, porque ele traz perguntas elementares, perguntas muito importantes e respostas incríveis, né? Incríveis. E com isso a gente tem um livro que tem uma riqueza enorme, né? Enorme de conteúdo que traz, né, vários assuntos e várias temáticas muito importantes para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral, espiritual, né, e como pessoa. Bom, e aí, com o lançamento do livro, começaram a surgir várias dúvidas. O livro foi sucesso, incrível, né? Muitas pessoas começaram a ler, gostaram muito e começaram a surgir dúvidas. E aí, o Allan Kardec sugeriu lançar no ano seguinte, ou seja, em 1858, começou a ideia de lançar uma revista para responder essas dúvidas do Livro dos Espíritos que ele tinha lançado e como se fosse um canal de comunicação onde ele vai postar comentários, onde ele vai postar as dúvidas e responder algumas perguntas, tudo isso sobre a assistência espiritual. Né? E aí, em menos de um ano, a revista foi um grande sucesso, se espalhou em todo o mundo, né? E aí a alta sociedade,
né, europeia, americana, começou a assinar a revista, e a revista foi um grande sucesso no mundo todo, né? E começou então a longa caminhada do Espiritismo. Então foi assim que surgiu o Espiritismo, onde no dia 1º de abril do mesmo ano, ou seja, de 1858, foi lançada então a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Onde através dessa sociedade começou então a fixar o conhecimento, a discussão, né? Tudo sobre o Espiritismo nasceu, né, dessa forma que eu acabei de explicar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o primeiro de uma série de vários vídeos que eu vou fazer, assim, falando rápido e falando coisas básicas para quem não conhece a doutrina e quer conhecer um pouco mais, conhecer de uma forma, né, mais simples, de uma forma resumida, né? Então espero que vocês gostem, e quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha para a gente divulgar bastante a doutrina. Fica na paz de Deus, que assim seja.